O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, itens de 11 a 17, escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalos, cortai. Meus irmãos, essas enérgicas palavras proferidas por Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, podem nos chocar à primeira vista, pois nos parece uma medida extremamente exagerada a recomendação de nos alijarmos até mesmo de nossos membros se houver a possibilidade de que eles nos sejam instrumento de queda ou de infortúnio para quem quer que seja. É claro que esta afirmativa tem um sentido figurado, pois sabemos não ser o nosso olho ou a nossa mão os responsáveis pelo mal que venhamos a executar utilizando-os. O corpo não é responsável pelo comportamento nem pelos desejos de ninguém, e é por isso que em outras passagens do Evangelho, os Espíritos nos dizem que de nada adianta mortificar o corpo quando a sede da vontade está no espírito. Mas, de qualquer forma, é muito importante que vejamos o peso que Jesus dá ao mal que venhamos causar aos outros, recomendando-nos cautela e vigilância, para que nem mesmo inconscientemente venhamos a nos tornar instrumentos de queda para alguém. E isso porque a nossa missão, o nosso papel junto aos nossos semelhantes, deve ser sempre o de auxiliá-los, de ampará-los, e nunca de servir-lhes de embaraço, ainda que eles tenham que atravessar dificuldades e dores para seu aprendizado e quitação de seus débitos perante a justiça divina. O aparente impasse existente entre a necessidade do mal como fator corretivo e a condenação de sua prática é esclarecido por Kardec ao mostrar o funcionamento da justiça divina, que não deixa impune a menor falta sequer. Iremos prestar contas de todos os nossos atos e haveremos de arcar com as consequências deles. Mas isso jamais isentará de culpa ou justificará aquele que venha a praticar um ato de violência contra seu irmão. Ainda que alguém tenha necessidade de sofrer algum tipo de trauma ou violência como consequência de seus erros, ninguém, absolutamente ninguém encarna com a tarefa de praticar o mal contra seu semelhante, pois a justiça divina tem inúmeras maneiras de promover o resgate daquela dívida, quem sabe por um acidente ou algum meio natural, sem que haja necessidade de alguém que se converta em agente de escândalo. Mas há também uma outra interpretação para essas palavras de Jesus, dessa vez em sentido mais literal. Quando levamos em conta a existência da reencarnação, que nos faculta reparar os erros de existências anteriores, percebemos que muitas vezes os espíritos encarnam em corpos que trazem limitações nos órgãos que foram utilizados inadequadamente, ocasionando sua ruína. Alguém que tem usado a palavra para enganar, difamar, explorar a boa-fé, pode reencarnar com problemas na fala. Outro que tenha falido por utilizar a beleza para sedução e corrupção de lares pode vir a encarnar em um corpo com deficiência. Quem tem usado a inteligência para o mal pode se ver futuramente em um corpo com danos cerebrais. E isso acontece muitas vezes a pedido do próprio espírito, que depois de falir inúmeras vezes na mesma prova, pede para vir com limitações que lhe impeçam ou pelo menos diminuam a possibilidade de uma nova falência moral. E nesse sentido, vemos que é melhor mesmo reencarnar com certas limitações que venham a servir de freio à exteriorização de nossas tendências inferiores. Mas seja em que condição, seja em que situação estivermos inseridos, a todo momento de nossa existência, jamais erraremos se procurarmos agir de acordo com a nossa consciência e, em relação ao próximo, de nos lembrarmos da regrinha mágica do bom proceder, que é simplesmente fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós. Simples, né? Vamos agora a uma mensagem que está no livro O Céu Te Escuta, pelo Espírito Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Escândalos. Realmente, desde que não ocasiones prejuízo de nenhuma monta a quem quer que seja, tens o direito de efetuar as escolhas que desejas em tua vida pessoal. Cada qual é responsável por seus atos, e embora ninguém seja constrangido a errar para acertar, qualquer equívoco que venhas a cometer há de te proporcionar, sem dúvida, preciosas lições. Todavia, envida todos os esforços possíveis para que as atitudes que te dizem respeito não venham a influenciar negativamente as almas frágeis que ainda se encontram na formação do caráter. Não tens, com o que consideras um direito teu, o direito de escandalizar os que vivem à tua volta e que principalmente te elegeram por ponto de referência à própria conduta.
Antes, pois, que tomes decisões que se conflitem com o bom senso, não te esqueças da grave advertência do Senhor anotada pelo evangelista. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E em seguida, elevemos nossos pensamentos em uma prece. Senhor Deus, em nosso mundo de provas e de expiações, muitos são os escândalos cuja ocorrência permitis para o nosso aprendizado, e principalmente por serem eles frutos de nossos atos pretéritos, cujas consequências devemos enfrentar. Se hoje já nos indignamos frente a tanta iniquidade que presenciamos, é porque algum progresso já fizemos e conseguimos enxergar o mal que talvez ontem não tenhamos percebido e talvez até mesmo praticado. Mas, Pai, por sermos ainda imperfeitos, às vezes, ao termos nossa vontade contrariada, tomamos atitudes que contrariam nosso esforço de melhora. Por isso, em nossa oração de hoje, vimos vos pedir serenidade, fé, compreensão, tolerância e paciência para enfrentarmos as dificuldades sem nos contaminarmos por vibrações de ódio e induções negativas que possam fazer com que nos comprometamos ainda mais perante vossas leis. Que saibamos manter nossa calma, com vigilância e prece, frente às adversidades, testemunhando a nossa fé e o nosso compromisso com os ensinamentos do Cristo, que nos recomendou manter o bom ânimo frente às tribulações da vida, se quisermos vencer o mundo. Pai, dai-nos força para nos mantermos firmes no caminho do bem, evitando conflitos, discussões, contendas e, acima de tudo, preservai-nos de nos transformarmos em instrumentos de escândalo. Que assim seja.